Provérbios 11 é um capítulo que fala sobre a justiça de Deus, que Deus, ele detesta situações de injustiça e também fala sobre generosidade. Vamos ler aqui Provérbios 11, versículo 1. O Senhor, Deus, detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. Versículo 2. O orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. No versículo 1 nós vemos claramente: Deus ama a justiça. Se você faz algum negócio, nunca haja com injustiça. Você pode levar vantagem no negócio hoje, mas logo em seguida você acaba tendo algum prejuízo em algum outro negócio. Conversando com várias pessoas que de repente receberam um prejuízo, se elas pensam um pouco no que fizeram antes daquele prejuízo, elas sempre vão lembrar: ah, eu fiz aquele negócio e eu levei muita vantagem em cima daquela pessoa. Porque em Provérbios 26, no versículo 2, está escrito assim. Veja o que diz aqui, Provérbios 26, versículo 2. A maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. Então, a maldição, ela não cai sobre quem não merece. Se você fizer a coisa certa, você não vai receber nenhuma maldição avante. Voltando para Provérbios 11, nós vemos aqui no versículo 2 que o orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. O orgulhoso acaba sendo humilhado porque o orgulhoso está preocupado em fazer com que a opinião dele prevaleça. Então, o orgulhoso, ele não vai dar o braço a torcer quando ele estiver errado. Ele vai lutar, mesmo que esteja provado de que ele está errado, que ele está certo. Nessa resistência, nessa insistência, ele vai acabar sendo humilhado cedo ou tarde, que vão ser as tentativas que ele vai ficar fazendo até convencer os outros de que ele está certo, mas ele já está errado. Então ele vai ficar tentando, tentando, e no final ele vai se cansar e vai ser humilhado, porque vai ficar provado que ele realmente não tinha razão. Agora, quem é humilde, quando recebe uma correção, uma crítica, ele já para e avalia. E ele se percebe que está errado, ele logo aceita. Então, como o humilde aceita logo quando está errado, ele ganha muito tempo. Seja humilde quando alguém fala alguma coisa para você. Olha, você está errado, você está errada. Ao invés de você se fechar e dizer não, eu estou certo e eu tenho que provar agora que eu estou certo, avalie. Seja humilde, porque quando você é humilde e você já percebe que está errado, que está errada, você poupa muito tempo da sua vida. Esse versículo 2 é muito aplicado para casais, é muito aplicado para filhos, quando o pai e a mãe disse para você, não faça isso. E muitas vezes o marido ou a esposa no relacionamento quer dizer, não, eu vou mostrar que eu estou com a razão. E aí as coisas ficam só mais complicadas, mais difíceis. Com relação aos filhos com os pais, o texto de Provérbios, no capítulo 10, veja que no capítulo 10 aqui, no versículo 1, o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza de sua mãe. Preste atenção se o seu pai e sua mãe disseram alguma coisa para você, seja sábio. Você pode trazer alegria para o seu pai ao invés de ficar gerando situações em função do seu orgulho. Versículo 3. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade.
A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. Então, quem é direito anda sempre com honestidade, anda de acordo com a justiça, de acordo com a verdade, de acordo com a retidão. Nós falamos sobre isso quando nós fizemos a leitura de Provérbios capítulo 8. Lá em Provérbios 8, nós dissemos que a sabedoria, ela sempre anda de mãos dadas com a verdade, a justiça, a retidão, a correção, a honestidade, a sinceridade, a transparência, o conselho, a prudência, o discernimento. A sabedoria anda de mãos dadas com tudo isso. Então, as pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A honestidade é uma das amigas que anda junto com a sabedoria. Se você quer ser sábio, ande também em correção e em honestidade. Tudo que você faz com honestidade, você não precisa mentir, não precisa ficar com receio de processos na justiça, porque você sabe que fez a coisa certa. Agora, a perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. O que é a perversidade? Perversidade é fazer o que é mal. Então, aquele que faz aquilo que é mal, que age com falsidade, ele próprio, na sua própria perversidade, cava a sua própria desgraça. Ele pensa: vou levar uma vantagem, vou enganar aqui, vou esconder um documento na declaração de imposto de renda. Mas depois o governo descobre, fazendo cruzamento de dados, que você omitiu aquele documento. E a Receita Federal tem até 5 anos para verificar a documentação do que é declarado. De repente, lá adiante, quando está lá no terceiro ou no quarto ano, a Receita Federal manda uma notificação dizendo: olha, descobrimos que você escondeu esse documento. E aí a pessoa fica preocupada, de cabelo em pé, completamente desesperada, pensando: e agora, como que eu resolvo isso? Não há atalhos para os espertos. Os espertos, que pensam que são espertos, acabam caindo na sua desgraça. Essa é a diferença entre esperteza e inteligência. O inteligente faz aquilo que é correto. O esperto, ele faz alguma coisa querendo enganar e ele pensa que está sendo inteligente. Seja realmente inteligente. Faça as coisas com honestidade. Versículo 4. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. Veja que o 4 completa o versículo 3. Quando você anda com honestidade, se um dia você tiver que responder a um processo, você vai ficar tranquilo. Você vai ficar livre da morte. A morte aqui significa tudo que gera incomodação. Morte não é só a morte física. Você pode perder a sua paz e ficar uma vida miserável por causa de um processo, porque você foi desonesto. Se você fica anos envolvido em um processo, acabou a alegria, ocorreu a morte da alegria da sua vida, porque você fez algo desonesto e aí fica anos preso num processo para tentar mostrar a verdade sobre um fato. Então, no dia do julgamento, quando alguém faz alguma coisa errada, as riquezas não adiantam nada. Uma pessoa que omitiu um documento para a Receita Federal, por exemplo, depois a Receita Federal descobre aquele documento 3 ou 4 anos depois, ou até 5 anos depois, que é o prazo que a Receita Federal tem. Você começa a juntar a documentação, ter que provar o que você escondeu, mesmo que você depois consiga fazer a retificação, que é a correção, a incomodação, a perturbação já tomou tempo da sua vida porque você não fez o que era honesto. 5. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons, porém os maus causarão a sua própria desgraça. Veja como vale a pena agir com justiça, com verdade, com transparência, com honestidade. A vida é mais fácil.
Os maus causarão a sua própria desgraça. 6. A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. Veja, a pessoa fica gananciosa. Vou ganhar mais restituição no meu imposto de renda ou vou pagar menos imposto. Mas é uma armadilha, porque depois vem com multas, vem com cobranças, vem com processo administrativo. Versículo 7. Quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele. A esperança dos maus dá em nada. Uma pessoa que pratica coisas ruins tem esperança em ganhar vantagens. Quando ele morre, a esperança dele de ganhar vantagens acaba dando em nada. Ele faz as coisas porque ele quer desfrutar de alguma vantagem, algum benefício. Quando ele morre, ele perde a possibilidade de desfrutar daquele benefício e ele também perde a alma dele, porque ele morreu fazendo algo errado. Quem morre fazendo coisas erradas, morre longe de Deus. E quem morre longe de Deus, vai para o inferno. Pode parecer risível para quem não acredita em céu e inferno. Alguém que é ateu pode estar agora dando risada, dizendo: "Ah, e esse papo de céu e de inferno? Esse povo crente que acredita nisso." Creia, se você é um ateu e está escutando essa mensagem, essa meditação de Provérbios 11, que Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega até Deus a não ser por meio dele. E Ele fez muitos sinais na terra. Ele curou cegos, paralíticos, ele curou surdos, ele expulsou demônios. Então, se Jesus expulsou demônios e de fato existem pessoas que vivem uma vida miserável em razão de influências de espíritos malignos, que quando chegam até a igreja, a vida delas muda completamente, você tem alguma dúvida de que esses espíritos imundos existem? E se esses espíritos imundos existem e eles perturbam as pessoas, você não considera que está provado que existem demônios? Se existem demônios, existe também Deus. É curioso como muitas pessoas, quando você fala de Jesus, elas dizem: Jesus nem existiu. Ou elas dizem: Deus não existe. Mas quando você fala: ah, é? Então deixa o demônio te pegar. Aí elas fazem o sinal da cruz e elas falam: não, vire essa boca para lá. Essas pessoas acreditam mais nos demônios do que no próprio Deus. Não seja uma pessoa descrente. Acredite no que a Bíblia diz. Jesus expulsava demônios e Jesus disse: eu vim para pregar o reino de Deus. Todo aquele que vier até mim vai chegar até Deus. Se você quer aceitar a Jesus, você pode fazer isso agora. Quando você aceita Jesus, você está dizendo que você acredita que Jesus é o Filho de Deus e que quando você aceita Ele para ser o seu Senhor, você reconhece que quando Ele morreu lá na cruz, Ele morreu por um motivo: para todos nós termos o perdão dos nossos pecados. O sangue que Ele derramou na cruz era para ser o meu e o seu, mas Ele morreu como Filho de Deus para lavar a humanidade toda, de uma única vez. E ele realizou essa obra. Todo mundo que aceita Jesus tem o seu nome escrito no livro da vida. O livro da vida é um livro que fica lá no céu. Se você tem curiosidade de saber onde está escrito sobre o livro da vida, abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Lá está escrito que existe esse livro e existem os livros das obras. Cada um tem um livro onde são anotadas todas as nossas obras, tudo que nós fazemos. Então, aqueles que estiverem no livro da vida serão colocados no reino de Deus. Os que não estiverem no livro da vida depois serão julgados conforme o que fizeram pelo livro das obras. Se você quer aceitar a Jesus agora, faça essa oração comigo. Diga assim:
Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida que está no céu, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Com essa oração, você disse que Jesus é o teu Senhor e que Ele é o teu Salvador. Significa que você sabe que tem pecados e que o sangue de Jesus você aceita Ele para te limpar. Depois você pediu para escrever o seu nome no livro da vida que está no céu e já está anotado. E você pediu para ter o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus que agora entrou em você. E a partir de hoje ele vai ajudar você a seguir o caminho dele. Os próximos passos que você deve seguir são procurar uma comunidade de fé ou uma igreja em que você se sinta bem, faça amigos e participe do discipulado, para que você conheça mais a Bíblia e se batize nas águas. Quando você se batizar nas águas, você sai das águas e está dizendo: agora eu sou uma nova criatura, eu sou de Jesus. E quando você é batizado, você vai participar da ceia, que é uma comunhão onde as pessoas partem um pão e esse pão simboliza o corpo de Jesus que foi partido por mim e por você. E você bebe um cálice com suco de uva que representa o sangue de Jesus que limpa você do pecado. Com isso, você tem a sua vida agora em Deus. Você deve orar, deve ler a Bíblia para conhecer a vontade de Deus e pedir ao Espírito Santo que se revele a você, fale com você. Com o tempo, você verá que o próprio Deus vai começar a conversar, vai falar com você. Como Deus fala comigo? Ele fala por meio de sonhos. Você está lá dormindo e de repente, quando Deus quer lhe dar um aviso, ele pode te dar um sonho. Em Mateus, no capítulo 2, você lê que quando José e Maria estavam com Jesus, Herodes queria matar o menino e ele teve um sonho de que ele deveria ir para o Egito, porque o Herodes tentaria matar o seu filho. Quando Herodes morreu, ele também teve um sonho, dizendo que ele já poderia voltar para a sua terra. Outra prova de que Deus se revela em sonhos é que lá no livro de Gênesis, a Bíblia conta que o faraó, que era o rei do Egito, teve um sonho com 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. E as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. E ele não entendeu o sonho, mas Deus usou José, dizendo para ele que haveria 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome. Por isso que as primeiras 7 vacas eram bem gordas e as últimas 7 eram magras, e elas comiam as gordas. Então José foi usado por Deus para dar uma orientação para Faraó. Devemos guardar 1/5, ou seja, 20% de toda a colheita que tivermos nos primeiros 7 anos. E essa reserva vai ser usada para os 7 anos de fome. E, da mesma forma como o Faraó sonhou, aconteceu. Houve 7 anos de fartura e depois vieram 7 anos de fome, porque Deus mostrou por meio do sonho. Outra forma de Deus falar com você é por meio do coração. Você está com alguma preocupação e de repente vem uma frase curta: não se preocupe, ou faça isso assim, e vem uma orientação clara. Vou compartilhar aqui uma experiência que eu mesmo tive com Deus dessa forma. Deus queria que eu fizesse uma visita para uma pessoa que estava doente. E eu, naquele momento, pensei: eu não posso ir, porque eu não sei onde fica. E Deus me disse: vá. E eu senti aquele toque muito forte no meu coração. Então eu peguei o carro e comecei a ir para o local até onde eu sabia. E naquele momento o meu GPS não estava ativo. Então eu fiz uma oração dizendo: Deus, foi o Senhor que me mandou vir aqui? Imediatamente abriu na minha cabeça, na minha imagem, na minha imaginação, como fazer o percurso.
A fotografia do GPS veio na minha cabeça, veio assim: vire a primeira à direita, vire depois à direita e vire mais uma vez à direita e haverá uma vaga. E eu fiz o trajeto que veio na minha imaginação naquela hora, enquanto eu dirigia. E quando eu fiz todo o trajeto, só tinha uma vaga naquela rua. E aquela vaga ficava exatamente na porta do hospital. Então eu parei o carro, desci e já estava na porta daquele hospital. É uma forma como Deus fala conosco. Deus, ele é vivo. Ele fala conosco ainda hoje. E se você nunca teve essa experiência, eu convido você a orar, dizer: Deus, eu quero ter experiências reais com o Senhor. Fala comigo, seja por sonho, seja no meu coração, seja me mostrando as imagens daquilo que eu devo fazer para que eu não erre. Uma outra forma que Deus fala conosco é pela palavra. Você está aqui lendo essa meditação e nós estamos meditando, pensando sobre o que diz a Bíblia. Isso daqui, a palavra de Deus, ela revela a vontade de Deus para nós. Provérbios 11 é um capítulo que nos fala: seja honesto, seja justo, senão você vai cair numa desgraça. Então nós vemos que quem escuta essa palavra, medita nela e coloca em prática, vai escapar do laço da morte, vai fugir da desgraça porque leu a palavra de Deus, acreditou nela, seguiu ela. A palavra de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela nos orienta no caminho correto em que devemos andar. Inclusive, quem acompanha a leitura de Provérbios aqui sabe que quando nós lemos Provérbios 1, Salomão, que é o autor de Provérbios, ele disse: eu escrevi Provérbios para dar instrução para aquele que é moço, para aquele que é inexperiente, para aquele que quer ter sabedoria. Então é um livro excelente para meditar. Tem até um livro que diz que uma pessoa que lê Provérbios mensalmente por 2 anos seguidos fica mais sábia nas suas decisões. E que quem faz isso por 5 anos seguidos prospera em tudo que faz. Vamos continuar aqui no versículo 7. Quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele. A esperança dos maus dá em nada. Aquele que faz as coisas erradas acaba saindo dessa vida em nada e ainda perde a sua salvação. Versículo 8. O homem honesto escapa da angústia, porém o mal a recebe em lugar dele. O homem honesto faz a coisa correta, escapa de angústia, de problemas. O mal faz a coisa errada e ele fica no lugar da angústia. 9. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Então veja, as palavras dos maus destroem os outros. O que são palavras dos maus? Palavras negativas. Você não vai conseguir, você não pode, você não tem capacidade. Isso é muito para você. Se você está perto de amigos, entre aspas, que ficam falando o tempo todo que você não vai conseguir, que você não pode, e elas não te dão conselhos para você conseguir chegar no seu objetivo, é hora de cortar essa pessoa do seu círculo de amigos. Tire as pessoas que são más da sua volta, porque elas não te ajudam e elas ainda ficam colocando você para baixo. Elas têm palavras de maldade para destruir a sua vida. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. A sabedoria é quando a pessoa tem conselho, instrução, orientação, ela tem discernimento, prudência e ela usa a sabedoria e fala para você: olha, é melhor você fazer assim. E a sabedoria, ela livra você do perigo e ela livra a própria pessoa que tem sabedoria. Ela faz a coisa correta. A sabedoria livra do perigo os homens corretos. Livra do perigo aqueles que buscam a sabedoria. Ande com pessoas que têm sabedoria,
que quando vão falar alguma coisa para você ou fazer uma crítica, vão fazer a crítica, mas junto com a crítica vão mostrar os motivos da crítica. Então, aquela pessoa está mostrando, olha, não vai dar certo por causa disso, disso e disso. Então, ela está mostrando para você. Ela não está só dizendo, ah, você não vai conseguir. Palavras que são vazias, que vêm só para destruir os outros. Preste atenção também se você não é essa pessoa, porque às vezes nós somos os nossos próprios matadores. Nós olhamos no espelho e dizemos: ah, mas é que eu não posso, mas é que eu não consigo, mas é que eu não nasci para isso. Então, existem pessoas que elas fazem a autodepreciação. Além, elas são más com elas próprias. Não seja uma pessoa ruim com você mesmo, com você mesma. Diga: no Senhor eu poderei. Diga: vou aprender e saber como fazer para sair dessa situação. Versículo 10. A cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas, e há gritos de alegria quando morre um homem mau. O versículo 10 fala que quando todo mundo age com honestidade, a cidade fica melhor, a cidade fica mais feliz, porque você pode confiar nas pessoas. Então, quando morre uma pessoa que é ruim, as pessoas ficam alegres. Quem nunca viu numa comunidade onde existe muito crime, existe aquela pessoa que é o mal da vila, o mal que vai matando as pessoas, vendendo drogas, corrompendo adolescentes e de repente a polícia vem e mata aquela pessoa. E a comunidade fala: agora nós estamos em paz, porque aquela pessoa ficava aqui o tempo todo colocando medo nos outros, atrapalhando a vida dos outros. Então o versículo 10 diz que o sucesso das pessoas honestas traz felicidade. Quando uma pessoa muito ruim morre, existe alegria. Que nós venhamos pautar a nossa vida pela honestidade, pelo caminho da correção, que quando um dia, quando for a hora da nossa morte, que as pessoas possam dizer: foi ali uma boa pessoa, uma pessoa que andou com Deus. Versículo 11. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante, mas as palavras dos maus a destroem. Mais um versículo dizendo que palavra ruim destrói as outras pessoas. Versículo 12. É tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. Então, às vezes, você lida com pessoas que são muito chatas, pessoas que você quer ajudar, que você já disse para a pessoa como fazer, mas a pessoa só reclama, a pessoa só fica murmurando, e muitas vezes é necessário ter paciência com essas pessoas, principalmente quando essas pessoas são irmãos na fé. Às vezes você já orou por uma pessoa e você já disse para a pessoa o que ela deve fazer de acordo com a Bíblia. Às vezes, Deus até traz uma orientação ao seu coração, fala: diga isso para ela. Você fala e a pessoa continua e fica ali muitas vezes: mas você acha que vai dar certo? Mas você acha que vai dar certo? E ela fica no caminho errado. É mais difícil quando essa pessoa é a sua esposa ou quando é o seu filho, porque aí faz parte da sua própria família. E muitas vezes você tem que ter paciência e dar um tempo. Você disse: eu já falei o que Deus mandou dizer, já orientei o que é para fazer. Vamos esperar e orar, dizendo: Deus, ajuda essa pessoa a entender isso. Porque tratar os outros com desprezo, tem muito marido que quando ele já deu a orientação, né? E já disse: olha, a melhor forma de resolver isso é assim. E a esposa, às vezes,
demora um pouco mais para processar, porque o homem é bastante racional para resolver os problemas. E as mulheres, muitas vezes, elas demoram um pouco mais porque elas estão envolvidas emocionalmente com uma situação. Então, a questão da emoção faz com que as mulheres, em muitos casos, demorem um pouquinho mais para conseguirem chegar à conclusão de que realmente o marido tinha razão naquele assunto. Mas tem maridos que, quando estão nessa situação, eles ficam calados. A mulher vai e fala, mas você não acha que vai dar certo? E ele fala assim. Eles colocam o chamado chá de silêncio. Fala assim, não falo nada. Ignora a esposa. Não faça isso com a sua esposa. E entenda que as mulheres são mais emocionais. Às vezes, ela está envolvida com alguma coisa. E, dependendo do caso, o homem também pode ficar preso emocionalmente em relação a alguma situação. Às vezes, a situação envolve o pai, a mãe, né, algum amigo muito próximo, e também pode ocorrer isso com o homem. E muitas vezes a esposa, quando ela está num ponto em que ela já chegou na razão e já viu que aquilo ali vai dar errado, ela começa a dizer: Eu já te falei, não vou falar mais com você. O versículo 12 diz: É tolice tratar os outros com desprezo. E entenda, é necessário ter, muitas vezes, paciência, principalmente com os de casa, mas também com os irmãos na fé, que às vezes pedem um aconselhamento, alguma ajuda e precisam realmente que você tenha um pouco mais de paciência. O homem prudente prefere ficar calado. Então, o ficar calado não é dar o chá de silêncio, é dizer: Olha, eu já falei com você sobre isso, então eu acho melhor não falar mais sobre esse assunto porque o que eu tinha para falar eu já falei. Não trate com desprezo a pessoa. Versículo 13. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. Então veja, o versículo 13 fala: se você fica espalhando os segredos dos outros, você é mexeriqueiro. Não faça isso. A pessoa que é séria é discreta. A pessoa que é séria, ela vai ser considerada para falar as coisas. A pessoa que é mexeriqueira, logo a fama dela de fofoqueiro, fofoqueira se espalha. Versículo 14. O país que não tem um bom governo cairá, mas com muitos conselheiros há segurança. De fato, com um país que não tem um bom governo, acaba indo para o pior. E com muitos conselheiros há segurança. Esse versículo está dizendo para nós: preste atenção em quem você vota, porque dependendo dos candidatos que você elege, que você escolhe para ser prefeito, vereador, governador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente, você vai ter um certo tipo de país. Se você nunca se interessou por política, pelo menos verifique o passado e conheça um pouco do que o candidato que você vai votar faz pela sua cidade. Hoje em dia, na internet, você consegue colocar o nome do candidato e ver realizações do candidato tal. Vai aparecer o que ele já fez, o que ele não fez, quais os interesses dele, e com base nisso você consegue escolher um candidato melhor. Não decida por pesquisa eleitoral. As pesquisas, elas muitas vezes enganam. As pessoas compram pesquisas eleitorais e para divulgar que elas estão na frente, e tem pessoas que dizem: "Ah, se ele vai ganhar, já vou votar nele". Não faça isso. O seu voto tem muito valor. E uma outra coisa que muitas vezes para candidato a vereador e deputado, muitas vezes a pessoa não procura um candidato. E ela vai no parente. Em quem que você vai votar? E aí o parente dá um folheto lá, um santinho, e a pessoa pega e fala: Então eu também vou votar nesse. Vote com a sua consciência. Você tem o dever de saber a respeito do seu governo. Depois, as pessoas sofrem por um mau governo e dizem:
a culpa é do governo. A culpa, muitas vezes, é nossa, porque nós não fazemos a nossa parte. Muitas coisas que o governo faz é porque o povo não se manifesta. O povo não sai e diz: nós não concordamos com esses aumentos de impostos. As pessoas ficam omissas. Então, os governantes vão aplicando aquilo que querem, porque estão dizendo: o povo não está falando nada. Versículo 15: quem ficar como fiador de qualquer um acabará chorando. Será melhor não se comprometer. Aqui nós temos mais um versículo que fala sobre não ser fiador. Lá em Provérbios, no capítulo 6, nós lemos os versículos 1 ao 5, onde está escrito: se você se tornou fiador de alguém, corra até essa pessoa e implore. Não dê sono aos seus olhos, enquanto você não tirar o seu nome disso. E aqui, em Provérbios 11, esse tema ele se repete. Quem fica como fiador de qualquer um acabará chorando. Veja bem para quem você dá a sua fiança. E também veja bem se você realiza empréstimo de dinheiro. Muitas vezes Deus fala: não faça empréstimo. A recomendação de Provérbios, lá no capítulo 6, é: não seja fiador, nunca, de ninguém. E também, quando nós lemos Provérbios 11, nós dissemos: nunca empreste dinheiro para ninguém. Se você foi chamado para alguém, por alguém para emprestar o dinheiro, você tem duas opções. A primeira é falar claramente que você nunca empresta. Diga: eu nunca empresto dinheiro. Porque emprestar dinheiro é um negócio que eu que trabalhei e eu tenho os meus compromissos. E você precisa administrar melhor o seu dinheiro. Se você não quer dizer isso, apenas diga: eu não empresto dinheiro, ponto. Agora, a segunda opção é você fazer uma doação por generosidade. Se a pessoa que te pede dinheiro emprestado é o seu pai, é a sua mãe, é o seu irmão, é um amigo de muitos anos, você pode, por generosidade, fazer a doação. Por que a doação? Porque você mostra que você está ajudando a pessoa e você está sendo generoso e você não fica refém de uma questão emocional no futuro. O que acontece é que as pessoas emprestam o dinheiro acreditando que aquele que tomou emprestado vai pagar. E aí passa-se um mês, 2 meses, um ano, 2 anos e a pessoa não devolve. E a pessoa fica refém, porque ela fica com aquela dor no coração. Ela fala: esse aí pegou dinheiro emprestado e não me pagou. E aí a própria pessoa que emprestou fica com raiva. Ela fica com, às vezes, fica até com ódio, dependendo de quanto emprestou. Então é melhor ter muito claro no pensamento: eu não empresto dinheiro nunca para ninguém. Porque quando a pessoa vier, você já fala: eu não empresto dinheiro para ninguém, porque a Bíblia traz essa recomendação. Ponto. Você não tem que dar nenhuma justificativa, porque foi você que trabalhou, o dinheiro é seu. E tem pessoas que têm dificuldade e acham que estão pecando se fizerem isso. Você não está pecando se você não empresta dinheiro para a pessoa. Se você não empresta, você está obedecendo a palavra. Você está dizendo: a Bíblia fala, não empreste. Por que que a Bíblia ensina isso? Se a pessoa está pedindo dinheiro emprestado, é porque ela é irresponsável na administração dos recursos dela. E o próprio Deus permite muitas vezes que nós passemos por tribulações pelas nossas decisões erradas. Uma pessoa que recebe uma palavra: não case com essa pessoa, porque essa pessoa não é de Deus, ela não serve a Deus. Você, como pastor, muitas vezes, como pai, como mãe, fala para o filho. Tem muitos casos disso na igreja. Mas o meu pai falou, a minha mãe falou, mas eu insisti e casei. E aí depois acaba no divórcio. Mas o pai, a mãe, o pastor, todo mundo já tinha falado, o padre, todo mundo falou. Mas a pessoa quis fazer aquilo ali. Então, quem ficar como fiador de qualquer um acabará chorando. Será melhor não se comprometer. Versículo 16. Outra coisa ainda
Se você resolver ser generoso com a pessoa, você tem que medir bem de ser generoso e dizer para a pessoa: olha, é hora de você fazer a reorganização das suas finanças. Porque você não pode só ser generoso. Se você for generoso hoje, amanhã ela vai voltar e vai dizer, vai fazer você de otário. Desculpe usar essa palavra, otário, otária, mas é o que a pessoa vai fazer. Ela vai dizer, é otário, é só chegar lá e pedir dinheiro emprestado que ele vai lá e ele já vai dar. Não seja coração mole. O próprio Deus, quando nós fazemos uma coisa errada, ele nos coloca em disciplina. Ele coloca tudo que nós fazemos, o Senhor nos coloca em provas, em disciplina para nos corrigir. Então, você não tem a obrigação de ser o pai ou a mãe de quem é irresponsável. Nem Deus faz isso. Versículo 16. E não fique com peso na consciência. Outro dia vi uma irmã que ela estava com peso na consciência. Ah, eu não ajudei a pessoa. E a pessoa estava maltratando ela e dizendo: você é crente, você tem que ser boa sempre. E estávamos explicando para a irmã: ser bom muitas vezes é por limite. É dizer assim: sim, eu vou ser bom com você hoje. Vou deixar você sem o empréstimo, vou deixar você passando fome para você sentir na sua própria pele que a sua preguiça, a sua omissão, a sua irresponsabilidade na gestão gera você leva você para essa situação que você está. Quando você estiver ali passando por essa prova, você vai lembrar: foi porque eu comprei o que eu não tinha que ter comprado. Foi porque eu fiz o que não era para eu ter feito. Por isso que eu estou pagando. Versículo 16: a mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. Então o texto, a primeira parte do versículo 16 fala, na verdade o texto aqui fala da mulher bondosa, mas a mulher honrada é estimada. O bondosa aqui é a mulher que se dá ao respeito. Você que é mulher, veja como você usa sua maquiagem, como você tem se vestido, roupas muito justas, coladas, roupas muito decotadas. Veja como você se traja. Você é livre para usar o que você quiser, mas você agora é de Cristo, você agora é do Senhor Jesus. E nós somos representantes de Deus na terra. A sua vizinha, a sua amiga, a sua colega de faculdade, de trabalho, vai olhar para você e é você que mostra quem é Deus e quem é Jesus. Então, seja uma mulher honrada, no sentido de prestar atenção com roupas muito coladas que mostram o seu corpo, sobre maquiagens muito carregadas. Tudo isso traz a mulher honrada a estimada, mas a imoral é uma vergonha. Às vezes, você é bem correta, mas uma escolha errada de roupa, uma maquiagem um pouco pesada, pode levar outras pessoas a julgarem mal a sua vida. Então, é necessário prestar atenção. Peça, se tem dúvida a respeito de alguma coisa, ore. O Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Uma irmã que há muito gostava de usar roupas decotadas e foi orientada sobre essa questão, começou a dizer: mas eu não vejo problema nenhum nisso. Qual o problema nisso? Então, a orientação foi: ore, peça para que o próprio Espírito Santo fale com você. Ela começou a orar e dizer: se eu estou errado, então que o próprio Deus fale comigo. E ela começou a orar e o próprio Deus começou a incomodar ela. Ela começou a se olhar no espelho e começou a ficar inquieta. Fala: por que eu estou usando essas roupas? E então a mudança veio porque o Espírito Santo fez essa operação. Muitas vezes você ajuda uma pessoa com a palavra, mas a palavra não entra na pessoa porque a pessoa tem um convencimento de que ela está certa. Diga para a pessoa: ore a Deus, peça que o próprio Deus fale com você. Se abra para ouvir a voz de Deus. Detalhe: a pessoa tem que estar aberta a ouvir o Espírito Santo.
Se a pessoa vai para a oração e fala, não, eu vou orar, Deus, fala para mim que, mostra para mim se eu estou certo, ou se isso é exatamente isso. Mas se você estiver fechado, se você estiver fechada, você não vai receber essa orientação. A segunda parte do versículo 16: o preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. O preguiçoso às vezes a pessoa pensa que na Bíblia, preguiçoso é aquele que não trabalha, que fica só em cima da costa dos outros. Mas na Bíblia, preguiçoso é aquele que trabalha há muitos anos e fica sempre na mesma. Uma pessoa que diz: vou entrar numa empresa, tudo que eu quero é um emprego, carteira assinada, um CLT. E a pessoa fica lá 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 10 e a pessoa nunca progrediu. Isso é preguiça. É um pouco pesado dizer isso, mas você não buscou nenhum progresso, não buscou sabedoria. Quem lê Provérbios, o texto inteiro de Provérbios fala: busque sabedoria, busque conhecimento, busque inteligência, busque entendimento, busque discernimento, busque prudência. Então o texto vai dizer: você precisa sempre querer aprender coisas novas, desenvolver outras habilidades. Se você trabalha em um negócio e aquele negócio em algum momento tem uma crise, você tem outra habilidade e você pode trabalhar em outro ramo de negócio fazendo outra coisa. Então, o preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Quando você tem iniciativa, você consegue ter mais de um negócio, todos funcionando bem, você consegue ajudar mais pessoas, você consegue ter mais riqueza. Mas é pecado ser rico? Tem pessoas que têm esse problema. Não é pecado ser rico. O pecado é você ter o amor ao dinheiro. Aquela pessoa que só pensa no dinheiro. Isso é o pecado. Mas é pecado você ser preguiçoso. É pecado você não querer prosperar. É pecado porque pecado significa errar o alvo, errar o objetivo. É errado você pensar em entrar num lugar e ficar o resto da vida parado sem aprender nada, sem prosperar, sem crescer. Se você olhar na natureza, uma macieira, ela não chega e diz para você: produzi 30 maçãs, já fechei o mês. Ela nunca faz isso. Ela continua gerando maçã o tempo todo. E se as pessoas não dão conta de consumir, começa a apodrecer porque ela continua gerando. Então, olhando para a natureza, nós vemos que Deus, ele é um Deus que sempre cria coisas novas. Ele é um Deus infinito, ele é um Deus ilimitado, ele é um Deus poderoso. Nós que somos filhos dele também precisamos crescer no espiritual, no cuidado com o corpo físico, em tudo que nós fazemos. Precisamos querer aprender para fazer o melhor. Versículo 17: quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Faça bem a você mesmo. Haja com bondade. Quem age com bondade faz bem a si mesmo. Então, sabe aquela ideia de ame o teu próximo como você mesmo? Tem pessoas que não conseguem amar o próximo porque elas próprias acham que não tem valor. Então, a pessoa que muitas vezes maltrata você, desrespeita você, às vezes, se você olhar bem para a própria pessoa, a pessoa, ela mesma, tem problemas com ela própria. Então, ela age, ela trata você como ela trata ela mesma. Por isso que o texto fala: quem age com bondade faz bem a si mesmo. A pessoa se cuida, a pessoa se respeita, a pessoa olha no espelho e ela fala: eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu tenho o amor de Deus comigo, então eu posso transmitir esse amor para os outros. Agora, uma pessoa que olha no espelho e fala coisas ruins dela mesma, ela vai maltratar as outras pessoas, porque ela carrega uma raiva, um ódio dela mesma. Então, quando alguém maltrata você, desrespeita você, antes de você só revidar e responder e reagir, pense: essa pessoa tem algum problema. E quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Quem pratica o mal em relação a si próprio se maltrata, se autodeprecia,
fala assim: eu não posso, eu não consigo. Como é que eles conseguem e eu não consigo? Não é que os outros conseguem e você não consegue, é que você não tem autoconfiança. Você tem que confiar em você e acreditar que Deus está na sua vida. Não se prejudique fazendo mal para você mesmo, para você mesma. Acredite, você é a imagem e semelhança de Deus. Versículo 18: os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito, na certa será recompensado. Você não ganha nada fazendo mal, mas se fizer a coisa certa, você vai ser recompensado. 19. Quem está resolvido a agir direito, viverá, e quem insiste em fazer o mal, morrerá. 20. O Senhor Deus detesta quem tem coração perverso, mas ele se alegra com as pessoas corretas. 21. Os maus certamente serão castigados por Deus, mas os bons escaparão do castigo. 22. A beleza na mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Não adianta nada a mulher ser muito bonita, mas ser uma pessoa que não tem discrição. Tem um outro texto que diz que a beleza da mulher indiscreta é como uma joia de ouro no focinho de um porco. 23. Os planos dos bons trazem felicidade. O que os maus planejam produz ódio. Então, os maus planejam fazer o mal para o próximo. Eles fazem o mal para o próximo e o próximo, que foi o prejudicado, fica com ódio deles. Então, o que os maus planejam sempre vai produzir mágoa, dor, ódio nos outros. Agora, os planos dos bons trazem felicidade. 24. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Versículo 25. Quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. Esses versículos 24 e 25 são os dois versículos que falam a respeito da generosidade, que nós falamos no começo, que Provérbios 11 fala a respeito de justiça, honestidade e cuidar daquilo que você fala, e fala sobre ser generoso. Está aqui, versículos 24 e 25. Algumas pessoas são generosas e elas ficam cada vez mais ricas. Por quê? Elas são generosas, Deus as recompensa pela bondade com que elas tratam a outras pessoas. Deus abre novas oportunidades. Agora, outras pessoas são avarentas. O texto aqui fala econômicas, mas são aquelas pessoas que não querem ajudar os outros. Elas são econômicas demais, elas guardam demais e elas acabam ficando cada vez mais pobres. Agora, o 25. Quem é generoso progride na vida e quem ajuda será ajudado. Versículo 26. O comerciante que armazena mantimento esperando o preço mais alto é amaldiçoado pelo povo, mas o que põe à venda o que tem é estimado por todos. Vamos lembrar na época da pandemia. Muitos comerciantes escondiam o álcool gel, esperando que houvesse mais necessidade do produto para eles poderem aumentar o preço. Então as pessoas ficavam amaldiçoando essas farmácias, dizendo: ele está escondendo o produto para depois cobrar mais caro. Agora, o que põe à venda, o que ajuda as pessoas, é estimado por todos. 27. Quem procura o bem é respeitado, mas quem busca o mal será vítima do mal. 28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Então, o versículo 28 fala: seja honesto. Mais uma vez, versículo 29. Porque tem pessoas que têm dinheiro e pensam: como eu tenho dinheiro, eu posso enganar os outros. Se os outros me processarem, eu pago um bom advogado e eu não pago a pessoa. Um exemplo disso: pessoas que são donos de empresa que não pagam os direitos trabalhistas dos colaboradores. Eles pensam assim: ele vai entrar com o processo, mas eu pago um bom advogado e não pago o direito dele. Eles usam estratégias para prejudicar a pessoa. Acabam sendo prejudicados, porque quando eles vão na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho acaba revertendo em favor do trabalhador. Então não confie que só porque você tem dinheiro você pode comprar todas as pessoas. As riquezas, elas não vencem a honestidade. A honestidade vale mais do que o dinheiro, do que o suborno, do que a corrupção. Versículo 29.
Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Então, quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Tem um outro texto que fala assim que quem toma emprestado é sempre escravo daquele que empresta. Então, aqui nessa versão é quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Preocupe-se em conhecer finanças, administrar bem o que você tem. Quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Por isso que o texto de Provérbios fala: busque ter conhecimento e sabedoria, porque aí você lidera, você não fica como escravo dos outros. 30. Uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros, quem aumenta o número de amigos é sábio. O versículo 30 fala que uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros. Quem aumenta o número de amigos é sábio. Procure conhecer bons amigos, pessoas que também buscam sabedoria. Não é só aumentar o número de amigos. Também você tem que ver a qualidade dos amigos. Tem amigos que levam você para o caminho mau. Escolha amigos que têm comprometimento com sabedoria. E 31. Assim como os bons são recompensados aqui na terra, também os pecadores e os maus são castigados. Tenha certeza que tudo que você fizer, você vai receber de castigo pelo mal que fez e também de recompensa pelo bem que fez. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa palavra, pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, que nós possamos ser sempre honestos, verdadeiros, sinceros, transparentes, que nós possamos ser humildes para reconhecer de maneira rápida os nossos erros e poupar o nosso tempo, que sejamos sábios na palavra, tanto conosco mesmo, palavras boas, palavras que reconhecem que somos amados de Deus, somos filhos de Deus, somos chamados para sermos sábios e discípulos, pessoas que mostram a tua glória e a tua luz. E também com as outras pessoas, que possamos ter paciência com os nossos parentes, com a nossa família e também com os irmãos da igreja e com os colaboradores, colegas de trabalho, colegas de faculdade, amigos, que possamos ter boas pessoas como amigos, como amigas, para seguir sempre no teu reino e fazendo bem. Que possamos seguir sempre na honestidade, na justiça, na balança honesta, a balança correta em tudo o que fizermos, para glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente.